Olá pessoal, tudo bem? Que fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre sólidos geométricos, os prismas. Então, o que seria um prisma? Então, na matemática, ele é considerado um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Quanto à inclinação das arestas laterais, ele pode ser chamado prisma reto ou prisma oblíquo. Isso nós vamos analisar um pouco mais. Então a ideia seria o seguinte, é como se tivesse dois planos, imagina duas folhas de papel, né? Um embaixo, outro em cima. Se vocês ligar várias retas num plano ao outro e ligar, né? Temos uma forma geométrica aqui com outra forma geométrica embaixo e ligar várias retas em cima e embaixo, a união dessas várias infinitas retas vai formar o sólido, que é o chamado de prisma. Os elementos principais de um prisma. Então, os prismas existem dois tipos de faces, né? Tem as bases, para começar. A base tem o fundo, a base, parte de baixo e a parte de cima, eles têm que ser iguais. Detalhe, né? Então, para ser prisma, a base e a parte de baixo, a parte de cima tem que ser a mesma figura geométrica, sendo o mesmo tamanho. E temos as faces laterais, que geralmente podem ser retangulares ou paralelogramos, né? Então, nós temos as faces laterais do prisma. Então, a superfície total do prisma é a união da superfície lateral com as duas bases do prisma. Então, vamos ver um pouquinho mais para frente esse detalhe. Outro elemento principal de um prisma. O prisma tem dois tipos de arestas, né? Já ouviu falar essa aresta, que são essas quinas aqui, né? Então, nós temos essas arestas aqui do prisma. Temos a aresta da base e a aresta laterais. Quando se fala arestas da base, são essas que ficam aqui no fundo do prisma. No caso, esse aqui são 6 arestas. E nós temos arestas laterais, que são essas que ficam em pé. Tá certo? Outra coisa, quando se fala assim, a altura do prisma, é o que dá em linha reta, que é a medida das duas bases, a distância que dá de uma base à outra. Então, percebe aqui que nós temos o prisma, a altura, ela é a distância que dá entre a base inferior e a base superior. Então, geralmente, quando o prisma é reto, a altura ele segue a mesma aresta lateral. Estão vendo? Agora, se o prisma ele é oblíquo ou torto, a altura ela tem que seguir em distância, ela tem que ser perpendicular em relação à base, tá? É linha reta aqui, não é medida por aqui não, tá? Ela tem que ser linha reta entre as duas bases. Exemplos, né? Quando podemos os objetos que nós temos dia a dia que lembram prismas, algumas caixas, estão vendo aqui? Ó, isso aqui tem formato de prismas. Algumas caixinhas de chocolate, né, as caixas de pizza, né? Nós temos aqui as caixinhas de presente, né? Essa aqui nós vamos ser uma caixinha de um relógio, deve ser, mas tudo objetos que lembram prisma. Nomenclatura do prisma. Então o prisma é classificado pelo tipo de polígono que constitui as suas bases. Então, por exemplo, se a base dele é um triângulo, como é que se chama? Prisma triangular. Se ele é um quadrilátero, chama-se prisma quadrangular. Se é um pentágono, prisma pentagonal. Se é um hexágono, prisma hexagonal. E se a base dele for um trapézio, é prisma trapezoidal. Nós temos uma ideia que nós temos alguns tipos de prismas, né? Então, prismas da base quadrangular, nós temos aqui o prisma quadrangular, prisma triangular, a base dele é um triângulo, prisma hexagonal e aqui é um prisma trapezoidal, para ter uma noção visual conforme a nomenclatura do prisma.
A planificação do prisma. Então, a planificação é um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retorna à forma espacial que se lhe deu origem. Então, a planificação é como se pegasse aquela caixinha do prisma e abrisse ela. Para nós ter uma noção, até ele ajuda nessa visualização alguns cálculos, nós vamos ver mais para frente, né? Então, quando se abre, como tivesse vista aberta de cima, né? A caixa, o prisma, a gente tem a visão de todas as formas geométricas que ele é composto. O prisma triangular ele é composto por 2 triângulos e os 3 retângulos, né? O prisma hexagonal, estão vendo aqui? Olha, como se abrisse todos a lateral dele e as 2 bases, né? A inferior e a superior exposta. Aqui nós temos um prisma pentagonal, né? Os 2 pentágonos e os 4 lados, né? Para encaixar. Então, um prisma ele pode se classificar também pela posição das arestas laterais. Nós já vimos falar sobre isso. Então, um prisma pode ser reto, quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, linha reta, ou pode ser oblíquo, quando as arestas laterais são oblíquas no plano da base. Então, geralmente, os prismas retos, as arestas laterais são as alturas, e as faces laterais são os retângulos. Então, só para nós termos uma ideia, aqui nós temos um prisma reto e um prisma oblíquo. Um prisma oblíquo é como se fosse, digamos assim, um pouquinho torto, né? Tortinho. A área do prisma. Então, a área lateral, vamos ver aqui, geralmente tem a sigla L, é a área de todos os retângulos, né? Dos quadriláteros laterais, a soma de todas as áreas laterais do prisma. A área da base é a área do polígono que forma a base, e a área total é a soma de todas as áreas, seja lateral com as suas bases. Por que eu falo base? Porque tem uma inferior e outra superior. Dessa forma, nós temos essa fórmula aqui, que é bom vocês anotarem, né? Então, para achar a área total de qualquer prisma, é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. Para calcularmos o volume, aí vamos usar um princípio de Cavalieri. Então, Cavalieri nasceu na Itália no final do século XVI. Ele é um discípulo de Galileu e ele deixou contribuições importantes na área da óptica e geometria, né? Então, o princípio dele é o seguinte, são dados 2 ou mais sólidos apoiados em um mesmo plano. Se todos têm a mesma altura, então o plano beta paralelo com o plano alfa, que corte o sólido, determina que todos eles seções planas de mesma área. Então, os sólidos têm o mesmo volume. O que quer dizer com isso? Imagine que você tem uma bolacha. Se você botar uma bolachinha, forma um plano. Agora, se você empilhar várias bolachas, uma em cima da outra, vai formar um determinado volume, porque uma única bolacha tem o seu volume. Se pilhar várias bolachas aqui em determinada altura, vários planos, você vai ter um determinado volume. Se você entortar a pilha de bolacha, vai mudar o volume? Não. O volume vai continuar o mesmo, porque a quantidade de bolacha é a mesma. Em suma, ele quer dizer isso. Então, para determinar o volume de qualquer prisma, é como se pegasse a medida de um plano, a área de um plano, multiplicado pela quantidade que vai dar a altura. Então, para determinarmos o volume de qualquer prisma, nós vamos usar esse princípio, que é a medida da área da base vezes a altura. Aí vai depender do prisma, é uma fórmula genérica. Por quê? Porque dependendo do prisma, né, ele tem uma base que é um triângulo. Aí você vai achar a área específica da área da base de um triângulo. Mas se o prisma for um hexágono, aí você vai ver lá a fórmula para achar a área do hexágono. Aí vamos ver alguns exemplos, então, como é que se aplica. Então, um prisma hexagonal regular possui a aresta da base medindo 2 cm e a aresta lateral medindo 4 cm. Pede para determinar a área da base, a área lateral, a área total e o volume.
Está aqui o nosso prisma. 4, está aqui cada aresta da base mede 2 e a aresta lateral mede 4. É como se fosse já a nossa altura desse prisma. Vamos ver a resolução? Calcular a área da base. Lembrando que a base do nosso prisma, que formato é? Ele é um hexágono. Aí você tem que lembrar, como é que eu faço para calcular a área de hexágono? Tem uma formulazinha específica para ele, que é essa aqui. 3 vezes medida do lado ao quadrado, raiz de 3 por 2. Pega a medida só de um lado e aplica a fórmula. Aí fica desse jeito, ó. 3 vezes a medida de 2 ao quadrado, que é a medida do lado, raiz de 3 por 2. Faz a potência, né? Vamos chegar a 2 ao quadrado, que é 4. 3 vezes 4, 12. Dando para dividir por 2, divide, vamos chegar a 6 raiz de 3. Então, quer dizer que a área da base mede 6 raiz de 3 centímetros quadrados. A área lateral, podemos ter dois raciocínios. Lembrando que a lateral dele, que figura é? Retângulo. Como é que você acha a área de um retângulo, né? Base vezes altura? Se você multiplicar 2 vezes 4, você vai achar a área de um lado só. Só porque são quantos lados iguais? 6, por isso que eu coloquei esse vezes 6 aqui. Então fica 2 vezes 4, 8 vezes 6, 48. Então você pode raciocinar também dele planificado. Planificado não fica assim? Ó, se você juntar todos os dois aqui que nós temos aqui, vamos chegar a 12, né? Ó, 2, 2, 2, 2, 2, 6 vezes 2, 12. E a altura 4. Ó, fechar um grande retângulo medindo então 12 por 4. Quanto é que é 12 vezes 4? 48. Área total. Lembrando que para acharmos a área total é a medida da área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral tinha dado 48, lembra? 2 vezes a área da base tinha dado 6 raiz de 3. Não esqueça que primeiro multiplico aqui, tá certo? Então vai ficar 48 mais 12 raiz de 3. Lembrando que eu não posso somar isso aqui, tá, pessoal? Fica só assim. O máximo que eu posso fazer, como acontece em algumas situações, esse fica na forma fatorada. O que é fatorar? O divisor comum de 12 e 48 é o próprio 12. Eu coloco em evidência, tá vendo? Aí você faz assim, ó, 48 dividido por 12, 4. 12 raiz de 3 dividido por 12 vai dar 1 raiz de 3. Pode ficar assim ou assim a resposta. Lembrando que se você multiplicar esse 12 vezes 4 e 12 vezes raiz de 3, vai voltar o que era aqui. Tá certo? Então você pode deixar a resposta dessa forma ou nessa forma fatorada. Lembrando que se você somar aqui vai dar errado. Não pode, tá? Como é que acha o volume? Princípio Cavalieri. Área da base vezes altura. Temos a área da base? Temos, que é 6 raiz de 3. A altura é a medida da aresta lateral. Aí fica só 6 vezes 4. 24 raiz de 3 centímetros cúbicos, tá? Lembrando que sempre quando fala volume, é a unidade cúbica. Questão 2. Em um prisma regular triangular, cada aresta lateral mede 10 centímetros e cada aresta da base mede 6. Calcular desse prisma. Está aqui nosso prisma, né? Para ter uma ideia. A área total e o volume. Lembrando que para acharmos a área total, precisa de duas coisas. Precisa da área da base e a área lateral. Como é que eu acho a área de um triângulo? Né? Ele é quando fala assim, prisma regular triangular, quer dizer que na base, cada aresta mede medidas iguais. Ele é um triângulo equilátero, tá? Então mede 6, 6 e 6. Como é que eu faço para calcular a área de triângulo equilátero? Aí tem uma formulazinha específica para ele, que é essa aqui. Lado ao quadrado, raiz de 3 por 4. Então, a aresta ao quadrado é 6. Vamos chegar a 36. Dividido por 4, 9 raiz de 3 centímetros quadrados. A área lateral, ó, 6 vezes 10 é a área de uma lateral. São quantas laterais iguais? 3, né? Então, fica 6 vezes 10 vezes 3. 180. O tendimento do triângulo como se fosse aberto, estão vendo? Ó? 6, 6, 6, vamos ter 18 vezes 10. Ó.
É um grande retângulo medindo 18 por 10, que vai dar 180 também. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área lateral 180, 2 vezes 9 raiz de 3, que é a área da base. 2 vezes 9, 18. Lembrando que aqui eu não posso somar, tá? Fica só assim mesmo. A área total vai ficar só dessa forma. Ou na forma fatorada, ó. Fator comum é o 18. Tá vendo? Ó, 180 dividido por 18 vai dar 10. 18 raiz de 3 por 18, vamos chegar só a raiz de 3. Você deixa um sim ou dessa forma, tá? E o volume é simples, é a área da base vezes a altura. A área da base, 9 raiz de 3, vezes a altura, que é 10. 9 vezes 10, 90 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado no entendimento do assunto aí. Até o próximo conteúdo.